Interessante. Irval, uma dúvida que eu tenho, assim, esse assunto de holding familiar, ele está vindo muito à tona agora, assim, né? É uma novidade, acho que para a maioria das pessoas, né? Até que estão ouvindo a gente que não são seus seguidores, com certeza eu sei que eles têm bastante conhecimento. A holding familiar, vou fazer duas perguntas. Ela é para qualquer um? E o que ela tem, assim, como vantagem para quem, por exemplo, tem alguns imóveis alugados, assim? Como que ela funcionaria? Eu falaria para você o seguinte, a holding familiar, ela pode ser para qualquer um. E ela é obrigatória para alguns. Então, assim, pessoas com patrimônio acima de 10 milhões, se não fizer, é louco. Né? Porque hoje, só o imposto da herança é 8%, só o imposto. Você tem um total de cálculo de inventário na primeira fase de até 20%. E se você não tiver como pagar essa primeira fase, você tem que vender o imóvel, vai vender um imóvel com depreciação, vai vender um imóvel com ganho de capital, porque você comprou por um valor e vai vender por outro, e pode chegar até 40%. Então, esse primeiro público, se não fizer, é louco, vai perder muito dinheiro. O segundo é aquele pessoal que tem entre 1 milhão... alguma coisa nesse sentido, ele é obrigado a fazer, porque se ele não fizer, a família vai ter um rebaixamento de classe social. Porque se esse pessoal que tem um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, se ele não tiver condições de pagar, ele vai ter que vender, de repente, um único imóvel. Na bacia das almas. Né? E aí os filhos vão ter que se mudar daquele imóvel que eles viveram a vida toda e comprar um imóvel com menos 40%, ele não vai conseguir comprar no mesmo local, no mesmo bairro, vai ter que comprar num bairro mais afastado. E nisso a gente considera que é rebaixamento de classe social. O primeiro grupo não vai ter esse rebaixamento de classe social, mas vai perder muito dinheiro. O segundo vai ter rebaixamento de classe social. Perfeito. O terceiro grupo é aqueles que têm um patrimônio muito pequeno. Aí você fala assim, mas de repente sai mais barato fazer uma doação. Ok. Só que quando ele tiver que fazer o planejamento sucessório para a segunda geração, é mais um dinheiro que vai perder. Né? Então, tem que botar na ponta de lápis se vale a pena fazer ou não vale a pena fazer. E se tem condições de fazer financeiramente para pagar. E o último grupo é aquele que não tem nada. Esse que não tem nada vai depender do objetivo dele. Se ele está na iminência de construir um patrimônio, é melhor que ele monte e já construa um patrimônio dentro, porque ele vai aportar capital, que não tem que pagar imposto, e compra o bem dentro do sistema. Bacana. Entendeu? Você falando duas perguntas. A segunda foi a questão para quem tem imóveis alugados. Assim, isso seria algum benefício? Com relação a quem tem bens alugados, é um grande benefício. Por quê? A pessoa física ela está sujeita à tabela progressiva, que vai até 27,5%. Então vamos supor lá, a pessoa que aluga imóveis aí com 20 mil reais na pessoa física, tem que pagar no Carnê-Leão R$ 5.500 por mês de imposto de renda. Caramba. Né? Se esses mesmos imóveis estivessem sendo alugados pelos mesmos valores dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma empresa, a pessoa jurídica estaria pagando 11,33%, e se tiver mais do que 60 mil de arrecadação no trimestre, ela teria que pagar 14,53%. Quase metade, né? Então, assim, a gente está falando de metade. No pior caso. Só que aí, para fazer alugar na pessoa jurídica, tem que ter alguns requisitos. Em primeiro lugar, no contrato social tem que estar previsto lá o CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, o objeto de locação de imóveis próprios. Em segundo lugar, esses imóveis têm que estar classificados contabilmente, no balanço da empresa, como propriedade para investimento. Se ele preencher esses dois requisitos, ele pode fazer isso. Se esse imóvel for classificado como, ainda que tenha a possibilidade no contrato social, locação de bens próprios, se ele estiver classificado como imobilizado, ou seja, sede da empresa, alguma coisa assim, não é considerado receita, é considerado ganho de capital. Aí, como ganho de capital, incide 34%. Então, a gente tem que ter, no planejamento, saber o que vai fazer e a forma que vai colocar para que o contribuinte pague o menos imposto possível. Interessante, bacana.